Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 9 de novembro, e nós estamos aqui para continuarmos aí os nossos estudos dessa semana, não é? Estamos estudando sobre a ressurreição de Jesus, a vitória de Cristo sobre a morte. E o tema de hoje vai falar sobre testemunhas do Cristo ressurreto. Então, vamos começar o nosso estudo, mas antes precisamos orar a Deus e pedir que Ele nos ilumine, não é? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado pelo dom da vida e obrigado porque Cristo ressuscitou. Ele é a nossa esperança. Ele vai voltar para nos buscar e nós iremos morar para sempre com o Senhor. Nós te agradecemos por essa mensagem de esperança e te agradecemos também, Senhor, porque o Senhor preservou a Tua palavra para que ela chegasse até nós. E nesse momento, gostaríamos de estudá-la com a unção do Teu Espírito Santo. Senhor, nesse momento, suplicamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor nos ensine, que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor nos fortaleça também para esse dia. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, então o tema de hoje é Testemunhas do Cristo Ressurreto. E a lição começa pedindo para que nós leiamos dois textos bíblicos aqui, que estão em João capítulo 20, do verso 11 até o 29, e 1 Coríntios capítulo 15, do verso 5 até o 8. E faz uma pergunta aqui: como os discípulos reagiram quando encontraram pela primeira vez o Cristo ressurreto? Bom, até agora nós não tínhamos analisado os encontros que as pessoas tiveram com Jesus, não é? E esses textos aqui e tantos outros no final de cada um dos 4 evangelhos relatam os encontros que as pessoas tiveram com Jesus. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, eu não vou ler os textos aqui, porque eles são um pouquinho longos, né? Mas eu incentivo fortemente que vocês leiam e também porque a lição ela vai trazer um grande resumo citando vários outros textos. Então, eu acho muito legal comparar as diferentes versões dos evangelhos. Mateus escreveu uma coisa, Marcos escreveu outra, Lucas escreveu outra, João escreveu outra com outros detalhes. E é muito interessante comparar. E depois ainda Paulo, lá em 1 Coríntios, vai escrever, né, a respeito disso também. Bom, a lição traz o seguinte para nós. Os 2 anjos no túmulo vazio disseram a Maria Madalena e a algumas outras mulheres que Jesus havia ressuscitado. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 28, verso 1, depois nos versos 5 até o 7. Marcos capítulo 16, do verso 1 até o 7, Lucas capítulo 23, verso 55, e depois o capítulo 24, do verso 1 até o 11. Mas o próprio Jesus apareceu a elas, as quais o adoraram. Isso está escrito lá em Mateus 28, verso 1, mais especificamente também o verso 9, a parte onde Jesus aparece, elas o adoram. Tem o verso 10 também. João, capítulo 20, do verso 14 até o 18. Ele, Jesus, apareceu também a Pedro. Isso está escrito em Lucas, capítulo 24, verso 34. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 5. E depois aos discípulos que estavam a caminho de Emaús, cujo coração ardia enquanto o mestre falava com eles. Vocês podem conferir esse relato em Marcos, capítulo 16, verso 12. Lucas capítulo 24, do verso 13 até o 35. Eu acho essa história maravilhosa, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E nós vamos falar um pouquinho sobre ela mais lá no final da lição. Bom, continuando aqui, a lição traz o seguinte. Quando Jesus entrou no cenáculo, os discípulos ficaram aterrorizados e assustados a princípio. Mas depois ficaram cheios de alegria e maravilhados. Você pode ver isso também em Lucas capítulo 24, do verso 33 até o 49, João capítulo 20, do verso 19 até o 23.
Uma semana depois, Jesus entrou novamente na mesma sala sem abrir as portas, e então até mesmo Tomé creu em sua ressurreição, como está escrito em João, capítulo 20, do verso 24 até o 29. Na primeira ocasião onde Jesus apareceu, segundo o relato de João aqui, Tomé não estava presente. E aí depois, Tomé ele fala que ele só acreditaria se ele visse, não é? E aí depois então Jesus aparece e fala para que Tomé tocasse nele, para que Tomé tocasse nas suas mãos, no seu lado, não é? Vejam só, que coisa maravilhosa. E a lição continua dizendo o seguinte: durante os 40 dias entre sua ressurreição e ascensão, Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Isso está relatado em 1 Coríntios capítulo 15, verso 6. Então é um dos textos, né, que também foi pedido para que nós lêssemos hoje. E também por Tiago, como está escrito ali em 1 Coríntios capítulo 15, verso 7. Jesus se juntou a alguns discípulos na margem do mar da Galileia, comeu com eles e em seguida conversou com Pedro. João capítulo 21, do verso 1 até o 23, nos mostra isso. Pode ter havido outras aparições de Jesus antes de sua aparição final no momento de sua ascensão. Você pode conferir isso em Atos capítulo 1, verso 3, que lá fala, né, que Jesus apareceu e depois da sua ressurreição, Jesus ele ainda ficou 40 dias com os discípulos, conversando com eles, né, e dando provas da sua ressurreição. Depois você pode ler ali Lucas capítulo 24, do verso 50 até o 53, Atos capítulo 1, do verso 1 até o 11. Paulo se considerava também uma testemunha ocular do Cristo ressuscitado, que lhe apareceu no caminho para Damasco, como está escrito ali em 1 Coríntios capítulo 15, verso 8, e também em Atos capítulo 9, do verso 1 até o 9. Paulo, ele não foi discípulo de Jesus, não, ele não pertencia ali aos 12, ele não viu Cristo ser crucificado, mas Cristo ressurreto apareceu para Paulo no caminho para Damasco. E aí Paulo ele se converte, né? Tem toda aquela experiência e então ele começa a anunciar o evangelho. Vejam só. E a lição continua dizendo: quando os outros discípulos disseram pela primeira vez ao ausente Tomé que tinham visto o Senhor ressuscitado, ele reagiu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. João capítulo 20, verso 25. Uma semana depois, quando o Senhor reapareceu aos discípulos, Tomé estava entre eles. Jesus lhe disse: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. João capítulo 20, verso 27. Então Tomé confessou: meu Senhor e meu Deus. E Jesus acrescentou: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. João capítulo 20, verso 29. E a lição vai finalizar trazendo uma reflexão para nós sobre essa última declaração de Jesus. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Mesmo que você não tenha visto por si mesmo o Cristo ressurreto, que outras razões você tem para ter fé em Jesus? Vocês lembram que eu mencionei sobre os discípulos no caminho de Emaús, queridos irmãos e queridas irmãs? Aqueles discípulos tiveram um encontro pessoal com Cristo, eles tiveram uma experiência pessoal com o Cristo ressurreto, e eles entenderam depois que era Jesus. No entanto, todos nós temos algo que aqueles homens também tiveram acesso através da boca do próprio Cristo, e hoje nós temos através da palavra de Deus. Quando Jesus começou a explicar para eles o que havia acontecido, Jesus abriu perante eles as Escrituras. E começando por Moisés e passando por todos os profetas, disse o que a seu respeito estava escrito.
Jesus se referiu às profecias, e o cumprimento dessas profecias apontava para a morte de Jesus, mas também para a sua ressurreição. E aí eles creram, e o coração deles foi firmado na palavra de Deus. E depois ainda, depois de Jesus ter aparecido a tantos discípulos, Jesus, ele também conferiu mais profecias. Nós temos o livro do Apocalipse, por exemplo, que foi uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu e que através do seu anjo ele enviou e notificou a João. E existem várias profecias que estão relatadas lá no livro do Apocalipse e que se cumpriram e que têm se cumprido nos nossos dias. Queridos irmãos e queridas irmãs, a parte da nossa experiência pessoal com Cristo, que é um testemunho que nós devemos dar também às outras pessoas, todos nós temos as profecias para nos dar razões aqui para termos fé em Jesus, para termos fé em Deus, na palavra de Deus. Então, o meu conselho para vocês é: vão para as profecias, assim como Jesus direcionou aqueles discípulos no caminho para Emaús, e que o coração de vocês seja aquecido e que através das profecias vocês tenham um encontro com Cristo e percebam que Jesus, ele está vivo e ele vai voltar. Ele prometeu isso. E quando ele voltar, ele irá nos buscar. Aqueles que aceitaram o seu sacrifício, que o aceitaram como Senhor e Salvador, que se arrependeram dos seus pecados, e ele então vai nos levar para um novo céu, onde habita a justiça, não é? Queridos irmãos e queridas irmãs, existem muitos outros detalhes na palavra de Deus sobre o futuro que vai acontecer depois que Cristo voltar. Isso também está lá no Apocalipse. Então, estude. Esse é o meu convite para vocês. Procure alguém que possa ensinar isso para vocês, se vocês não se sentem seguros para estudar sozinhos. Procurem a palavra de Deus, leiam, orem. Orem sempre antes de estudar a palavra de Deus. Peçam a iluminação do Espírito Santo. Nós temos livros também que falam a respeito disso, a respeito das profecias. Então, existe muito material, querido irmão, querida irmã, que vocês possam estudar e aí ter o coração aquecido, como foi com aqueles homens no caminho de Emaús. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.